E aí, gente, vai iniciar essa aqui. Hoje a gente vai pra aula 42, nosso curso sobre economia. E eu ia fazer sobre, até tava com papel aqui, terminar sobre o livro do Philip Fisher, que é Riscos Incomuns e Lucros Incomuns, né? Que é o livro padrão aí de Vale Invest também, citado por Buffett, etc. Mas hoje eu vou falar sobre Quantum Money. Por quê? Porque eu vi um comentário num vídeo sobre Quantum Money. É um tema que eu gosto bastante. E eu já escrevi sobre o tema num livro chamado Inquisitiones. Escolhi um livro bem ruim. Eu escrevi um nome bem ruim, né? Ex Natura. Tem 4 volumes. Eu creio que é o volume 2. Esse livro tá na Amazon, pra quem quiser. Só ir no link do canal. Pro site, né? Que tem na Amazon esse livro. Um dos capítulos é sobre Quantum Blockchains, que é um tema que eu posso falar no próximo vídeo. Quantum Blockchains. Que não é, tipo, por exemplo, tu assistia ali seu Power Ranger lá, você fala Força do Tempo, né? Tinha um Rajan Quantum, né? Normalmente quando tem o nome Quantum, você acha que é um negócio esquisito, né? Aqui, nesse contexto, tá na origem da computação quântica. É um tema não só válido, mas extremamente relevante, extremamente funcional, né? Não é uma coisa teórica apenas, é algo que pode funcionar com toda naturalidade, com algumas questões que não foram criadas ainda, né? Então eu já falei sobre esse tema e tratei sobre também Quantum Money, eu falei sobre o paper do Shor e outros papers também sobre o tema. Não tem muitos, mas o paper central no tema é um do criador. Por sinal, esse tema está associado à criação da computação quântica num paper do Stephen Wiener chamado Conjugate Coding. Conjugate Coding, publicado na ACM. Esse paper ele foi rejeitado por anos. Por que ele foi rejeitado por anos, né? Porque ele basicamente sugeria algo que parecia, naquela época, impossível, né? Então o que ele sugeria? Primeiro, ele sugeria que seria possível usar spins de partículas. Eu vou explicar. Spin de partículas, então a partícula pode ter uma rotação na esfera de Bloch. Então ela pode ter uma rotação tridimensional, etc. Você pode calcular essas rotações trigonometricamente por relações de seno e cosseno. Então, para quem não sabe, o seno e cosseno é extremamente importante para relações rotacionais simétricas. Então, por exemplo, tu tem essa caneta, por exemplo. Então, eu tenho, por exemplo, qual é o contrário da caneta estar nessa posição? É assim, né? Tu pode fazer a rotação dessa caneta como coordenadas trigonométricas polares, né? Que basicamente tu consegue identificar vários polos. E as partículas, elas têm essas rotações, né? Então, os fótons, por exemplo, fótons tem rotação no chamado área 1. Você tem os bósons no geral, né? Você tem, por exemplo, os quarks, né? Você tem os leptons, etc. Cada um deles tem um estilo de rotação. E qual que é a ideia do Wigner? Essas rotações de partículas que acontecem normalmente, numa função de onda, por exemplo, no caso de fótons num feixe de luz, tu pode pegar essas. Qual que é a ideia dele, né? É você pegar essas rotações, eu vou colocar em vermelho. Então tu pega essas rotações de partículas descritas na física e elas são ortogonais, certo? O que significa ortogonais? Que se eu ter, por exemplo, vamos supor que a rotação pode ser para cima, a rotação do spin da partícula, né, da rotação dela, ou para baixo. Vamos supor que nesse caso de fóton seja apenas assim. Outros exemplos podem ser para várias direções, mas nesse caso vai ser só assim. Então vamos chamar isso aqui de 0, isso aqui de 1. Se eu sei que esses dois são ortogonais um ao outro, ou seja, um sempre vai ser o contrário do outro, então vamos supor que a primeira partícula está para baixo, outra para cima. Então essa ortogonalidade, isso aqui é muito importante. Sem isso, ele fala no paper que não funcionaria esse negócio, o Stephen Wheeler. Por causa dessa ortogonalidade, tu pode representar isso como zeros e uns.
Por que existe essa ortogonalidade? Uma coisa chamada entanglement. Então, entanglement. A gente tá em física aqui. Se você quiser saber mais sobre o tema, tem um curso no canal inteiro sobre computação quântica de mais de 15 horas. Eu falo desse tema com mais detalhes, né? Eu falei sobre quantum money também, se eu não me engano, né? Então, entanglement é o termo usado para entrelaçamento quântico, né? O que é entrelaçamento quântico? É muito simples. Na verdade, não é simples, tá? Eu vou falar da jeito mais simples possível. Entanglement, você basicamente tem dois pares de partículas, né? Que elas estão interligadas. E tem uma força que liga elas, né? Então você tem duas proposições aqui, uma superposição de partículas, né? Em que você tem, por exemplo, uma partícula que ela pode estar numa... deixa eu representar de forma melhor. Vamos supor que ela pode ser para cima ou para baixo. E tem uma função de probabilidade de, de um dos dois serem verdade, né? De um dos dois serem verdade, vamos supor. Então, isso aqui eu só tô ilustrando, tá? Essa conta é simplesmente uma ilustração. Então tem uma probabilidade de ser 0 ou 1. E basicamente essa função de probabilidade é normalmente descrito como probabilidade de densidade, né? Então, não tem como você saber na prática, com certeza, se quando você vai medir essa partícula vai ser para cima ou para baixo, 0 ou 1. Isso daí se chama princípio da incerteza de Heisenberg. O termo em alemão é Anschauslitz, eu creio, né? Eu não manjo alemão, mas eu creio que se pronuncia Anschauslitz. No paper original do Heisenberg sobre o tema, né? Lembra de Breaking Bad, né? Então qual que é o ponto? Tu tem funções de probabilidade e densidade, que pode descrever se vai, se vai ser para cima ou para baixo. E você tem partículas entrelaçadas, que elas podem agir uma na outra. E isso aqui também a gente descreve por superposição, né? Então você tem essa relação de que ela pode estar em um estado ou outro ao mesmo tempo, chama por superposição de partículas. Como eu disse, eu já falei sobre o tema no curso de computação quântica do canal. Tem a playlist aí. Então, vamos dar um recap aqui. Tem um paper chamado Conjugate Coding, publicado pelo Stephen Wiener. É o primeiro sobre computação quântica em termos de quando foi escrito, porque demorou 10 anos para ser aceito. Então, é antes do paper do Feynman, antes do paper do Deutsch, antes do paper do Benioff, antes do paper do Yamaguchi. Ele é antes de todo mundo em computação quântica. Esse paper aqui. O Wiener criou a ideia. Isso é um fato. Não existe outra pessoa que criou a ideia primeiro que ele. Assim, tirando Deus, que já sabia disso antes da fundação do mundo, não existe ser humano que criou isso. No momento, eu creio que não existiu alguém que postulou isso da forma que ele postulou, né? A ideia era usar spin de partículas para gerar computação, zeros e uns, por exemplo, em fótons. Tu pode usar outros tipos de partículas, como elétrons e tal, porque também tem essa mesma relação, embora as funções de probabilidade sejam diferentes. Duas coisas são importantes aqui: entrelaçamento quântico e superposição de partículas. Entrelaçamento é uma ligação entre duas partículas A e B, por exemplo, que são chamadas de pares EPR normalmente. Também discuti isso anteriormente. Deixa eu pôr aqui. Vou pôr em verde essa parte. Então eu tenho esses pares, né? EPR, A e B, por exemplo. E outro ponto: isso daqui não pode ser comunicação superlúmica, tá? Não tem como. Porque, por exemplo, tem aquela questão de Einstein, né? Spooky action at distance. Eu não lembro o termo em alemão, mas tem também o termo em alemão, que é mais bonitinho. Tem um livro de Bohr que ele cita o termo em alemão. O grande ponto é que isso daqui não permite violar a relatividade. Porque o relacionamento ele diz que tem uma comunicação instantânea entre A e B. Isso daí é verdade. É não local, né? Então, o que é localidade? Você tem que ir de A até B e você tem que passar por todo o processo até B. Então você pega uma bola, você joga uma bola de A até B. Tem que ir todo o trajeto. Isso aqui é local, né? Tem localidade. A não localidade, você vai de A até B
sem esse processo natural, né? Então esse conceito de algo não local, né? Poderia ser visto como esquisito, né? Então, de novo, entrelaçamento quântico, negociação de partículas, superposição de partículas que elas podem estar em dois estados ao mesmo tempo. Tu tem uma função de probabilidade de se ela pode ser 0 ou 1, sendo verdadeiro 0 ou 1, mas que você não pode saber com certeza absoluta. Isso que Einstein tinha problema com isso, né? Como assim? Você não pode saber com certeza absoluta. Como assim, cara? A gente resolveu o perihelion do Mercúrio, resolveu vários problemas. Deve ter algumas variáveis escondidas que a gente pode explicar como funciona. Tem um paper que eu vou colocar aqui, né? Embaixo. Por sinal, eu não fiz anotação isso daqui, tá? Então eu tô tudo de cor aqui. Obviamente eu já escrevi livro sobre o tema, fiz curso, já sei de tudo de cor, né? Paper do Einstein. Não sei se eu escrevi certo. Podolsky e Rosen. Podolsky depois tretou com ele. Por causa do tema chamado Pontes de Einstein-Rosen. Chamado de buraco de minhoca, né? Que o Einstein não gostou do resultado ali. Einstein, Podolsky e Rosen. Eu não vou colocar inteiro, mas Can a Quantum Mechanical Approach Be Complete, né? Basicamente o nome do tema do paper é chamado de APR paper, né? Pra ficar mais simples. Mas é basicamente em português. Pode uma explicação quanto mecânica atual explicar física, né? Nesse paper, na minha interpretação no final, eles interpretam como superposição de partículas como sendo verdadeiro, de fato existe. Esse negócio que a partícula pode estar em dois estados ao mesmo tempo, com certa probabilidade. E que a forma de explicar isso seria usar uma coisa chamada variáveis escondidas, né? Então essa é a explicação que eles buscavam. Posteriormente vai ter um experimento que foi postulado pelo John Bell, também falo disso no curso de computação quântica, que provou que essa teoria das variáveis escondidas estava incorreta. Teve outra prova também teórica disso, pelo von Neumann, só que era uma prova insatisfatória pelo próprio John Bell, então ela não é considerada. Eu também não sou capaz de demonstrar ela, mas o Bell explicou de uma forma muito clara, né? Porque a prova de von Neumann não é boa, e eu também mostrei isso no curso de computação quântica. Pontos a salientar, né? Essa teoria estava errada, né? Do Einstein, Podolsky e Rosen. Embora o Einstein não concordou com todos os termos do paper no final, tá? Que é algo que eu descobri posteriormente numa notícia da época. Que o Einstein tretou com o Podolsky por causa disso. Por causa que publicou no New York Times a notícia e tal sobre esse tema e não concordou muito com o teor final do paper, né? E o nome dele tá ali, né? Enfim, daquela forma. Mas o grande ponto é que eles não acreditavam em entrelaçamento quântico, principalmente não localidade. Eles não acreditavam que você poderia violar a localidade. Deu a entender na época que isso permitiria comunicação mais rápida do que a luz. Porém, isso é impossível, por conta que você... Por exemplo, vamos supor que fosse possível, você teria que clonar estados em trânsito. Vamos supor que eu tenha uma partícula A e B e eu vou até C. Vamos supor que eu quero comunicar até C mais rápido do que a luz. Porém, eu teria que clonar o que A mandou para B, então vamos supor que aqui eu clono. Eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V. Clonar é simples, tá? Você pode copiar uma imagem, armazenar no seu computador e enviar para a pessoa. Na computação clássica, clonar a informação é muito simples. Não tem nenhum segredo. Você clonar. Agora, na computação quântica não pode, porque você tem o teorema da não clonagem, né? Tu não pode copiar estados quânticos sem corromper eles. Então, se você fosse enviar a imagem de um gatinho, por exemplo, ele sairia um negócio totalmente esquisito, nada a ver. Então, tu corrompe a... Se alguém, por exemplo, hackeasse essa informação, um hacker, essa informação, um hacker chamado Eve, no fim isso daqui virou uma aula sobre computação quântica, tá? Porque eu não preparei essa aula, então eu só fui no freestyle aqui. Então, o hacker Eve
intercepta essa informação, ela basicamente não vai conseguir pegar esses dados. Embora tem formas de você tentar fazer isso, mesmo assim. Mas o grande ponto é que você não pode passar, por mais que não seja no local, essa informação de A até C de forma instantânea. É impossível. Pelo teorema da não clonagem. Então, o teorema da não clonagem ele anula uma violação da relatividade clara, né? Seria interessante, já pensou você passar informação para Marte, para um robô instantaneamente? Seria bom. Para satélites e tal. Mas não existe comunicação instantânea na física criada por Deus no momento. Não foi descoberta nenhuma forma de comunicação mais rápida do que a luz. Então, não viola a relatividade. Acho que a única violação da relatividade que eu já vi foi em quarks, experimentalmente. Então, algumas coisas em quarks são não relativísticas. Perdão, não é nem. São não relativísticos. Então, tem algumas coisas que violam ali e aqui, mas não. É na física, na relatividade especial, né? Que trata da luz também, partículas. Ok, o que isso tem a ver com quantum money, né? Tudo, cara. Tudo isso daqui tem a ver com quantum money. Se você não sabe isso, você não vai entender o que é quantum money. Então, ok. De tudo isso que a gente viu, a gente tem que entender que quando a gente fala sobre quantum money, a gente está falando sobre uma forma de dinheiro que é primeiramente armazenado usando essa forma de computação. Então vou pôr aqui. Vou pagar aqui em cima. Então, primeira coisa, armazenado. Armazena alguma coisa e transmite. Então, por exemplo, tu tem dinheiro na sua conta do Nubank ali. Nubank, se quiser me patrocinar, por sinal. Aí são os primeiros a investir em computação quântica no Brasil. Se bem que eu só ensino o tema, né? Então, o Nubank, ele tem aqui... você pode armazenar dinheiro e transmitir dinheiro. Você pode passar dinheiro para sua mãe, para seu pai, para sua irmã, para sua esposa, para seu marido, sei lá. Na informação clássica, você transmite de A até B usando um canal clássico, certo? O que é o canal clássico? É o que você usa agora. Tu pega o seu celular, a informação ela trafega localmente de A até B e é isso. Quando você tem um canal quântico, na verdade normalmente ele é híbrido, tá? Mas não vem ao caso, não vou confundir a cabeça de vocês. O que muda, né? A mesma questão do Ranger quanto do Power Rangers, né? O que muda quando você fala quântico? Significa que a forma de tecnologia é diferente. Você está usando spin de partículas como forma de armazenar os íons. Na clássica a gente já usa vivo fibra da vida para transmitir informação. Então, você usar luz para transmissão de informação, fótons, né? Não é algo novo. Só que aqui você usa as rotações dos fótons como forma de comunicação. E tu tem mesmo criptografia quântica para gerar uma chave segura nesse contexto para transmissão, né? Então, qual a diferença do canal do Nubank que você usa no clássico para transferência de dinheiro e quântico? A tecnologia. Em questão de interpretação de um hacker, por exemplo, que a gente viu o Eve, basicamente a informação em trânsito quântica, dinheiro ser transferido dessa forma, ela é impermeável, né, entre aspas, ela é inclonável pelo teorema da não clonagem. Então você não pode clonar informação. Do ponto de vista de hardware, o canal quântico do Nubank seria mais seguro do ponto de vista de hardware, talvez. A informação em trânsito não pode ser hackeada. Obviamente poderia ter outra forma de hackear, usando engenharia reversa nas pessoas ali da empresa, enfim, mas a gente tá falando de hardware, né? Outra questão é que tem várias coisas que precisam ser colocadas, não sei se eu tô indo além do que eu iria nessa aula, para isso funcionar, né? Então, vamos lá. Ok, como que você faz funcionar esse negócio? Vou tirar aqui. Deixa eu só, para quem tirar um print aí. Como você faz para funcionar esse negócio? Precisa de algumas coisas, não é só simplesmente pôr o bagulho e acabou. Por sinal, a maioria dos computadores quânticos atualmente são híbridos, né? Essa é a parte quântica e clássica. Bom, primeiro, quanto internet.
Soa bem esquisito, né? Soa bem Ranger Quantum da vida. É basicamente uma forma de comunicação usando roteadores Quantum Repeaters, né? Que são roteadores quânticos, né? Daí, gente, tu literalmente vai no Google Scholar agora, tu põe Quantum Internet, você vai achar um monte de paper. No curso também do canal eu já mostrei também paper sobre esse tema. Então isso aqui não é uma coisa que eu tô inventando, tá? Põe Quantum Repeaters no Google Scholar. Na página do Google de artigos acadêmicos você vai achar um monte de artigo. Então, você põe esse tema aqui também, você vai achar um monte de artigo. Não é, então é na teoria, por exemplo, também. Então tu tem Quantum Repeaters. E você também tem Quantum Memory. Isso daqui é para você operar isso daqui da melhor forma possível. Porque o que você quer fazer? O que é Quantum Money? Tu usa um canal quântico, cara. Só muda o canal. Seu canal de armazenamento e transmissão de informação é diferente. Do ponto de vista de armazenamento, é possível você usar um canal quântico? No momento, não. Porque a informação quântica você tem um problema de decoerência, né? Então vamos lá. Quais os problemas que podem ser levantados para essa merda não funcionar? Então, tem vários problemas que podem ser levantados, né? Eu vou apagar algumas coisas ali, na esquerda. Quais problemas podem ser levantados para essa merda não funcionar? Vamos lá. Então eu preciso dessas coisas. Eu preciso de uma internet que usa de forma híbrida ou não esse sistema. Eu preciso de repetidores de sinal, porque você não consegue transmitir isso até onde você quiser de forma correta. Ad infinitum, e você precisa de uma forma de memória de armazenamento. Esses problemas de memória de transmissão já foram resolvidos na computação clássica facilmente. Então, quais os problemas, né? Problemas para esse negócio rolar. Então, para o Nubank fazer a sua computação quântica ali. Primeiro problema, decoerência. Lembrando que eu já falei sobre todos esses temas, com detalhes e imagens, no curso de computação quântica do canal. O que é decoerência? É muito simples, na verdade. Basicamente, você tem interpolações, interferências nesse sistema. O que significa isso? Coisas como temperatura, umidade, ondas eletromagnéticas, todo tipo de coisas que podem realizar colisões de íons, no caso da água, podem dar problema na informação armazenada de forma quântica. Na parte clássica não tem esse problema, foi resolvido muito tempo atrás. Agora, na quântica não existe solução no momento. Por exemplo, não existe computador quântico que roda a temperatura ambiente. Então tu tem que ter ali uma criogenia ali de menos 273 Kelvin, se não me engano. É quase zero absoluto no computador quântico. Então, o nível de... Isso aqui é muito importante, isso aqui é um fato, tá? O nível de controle que o ambiente tem que ter para rodar esse negócio é muito grande, por causa da decoerência. Depois eu coloco possíveis soluções para isso, né? Vamos com calma. Segundo problema que a gente pode se levantar é correção de erros. Tem papers nos anos 90 do Shor, de outros autores, Bennett, etc. Não, acho que o Bennett não, foi o Brassard, Gilles Brassard, por exemplo, que tentam resolver essa questão. Então, os caras falavam, computação quântica nunca vai dar certo, e blá blá blá. Tem o paper do Shor de 1994, né, nesse tema. No fim dos anos 90, eles mostraram papers em correção de erros, que basicamente, correção de erros é uma coisa que tem no canal clássico também. No seu celular para enviar informação já tem isso embutido. Que são erros na forma que zeros e uns são transmitidos. Então, por exemplo, vamos supor que você está transmitindo 0, 1, 1, 0, 1. E aí transmite 0, 0, 1, 1, 0. Tu tem um problema, né? Isso daqui tá errado. Como você corrige isso? Tu tem que corrigir o que está errado para ficar assim, né? Só que esse processo de correção tem uma questão computacional que pode ser problema, porque você está falando com spins e partículas, né?
Então você pode ter interferências que o spin da partícula não vai ser o que você quer. Que tu quer controlar os spins da partícula para você ter o 0 e 1 que você precisa. Então se não tem ali a sequência que você para representar a informação corretamente, zeros e 1 é basicamente uma forma de representar a informação, então basicamente tu vai ter problema de comunicação, vai ter interferência. Então essa correção de erros, tem gente usando IA para tentar corrigir erro, tem gente usando várias coisas. Por sinal, IA não resolve todos os problemas computacionais que existem, tá? É um banho de geografia, não hype de IA. Um banho de geografia na própria computação quântica. Também não resolve. Alguns problemas é melhor você resolver de forma clássica. Tem um cara chamado. Vamos pôr o nome do monstro aqui, né? Scott Harrison. Eu provavelmente vou errar o nome dele, porque eu não sei de cor. Que ele é basicamente, na minha opinião, o maior pesquisador no tema. Porque mais me influenciou. E ele tem vários podcasts no Lex Fridman sobre o tema. E ele diz em várias palestras, cara, tanto computação quântica quanto IA e etc. Elas têm problemas que a computação clássica é melhor. Pronto. Ponto. Hands down, de certa forma. De coerência, correção de erros. Qual é o outro problema que a gente pode levantar? Além desses, né? Acho que o quantum memory, né? Então, armazenamento, né? Que está associado à própria decoerência, tá? Mas eu vou separar ele. Por conta que você não pode armazenar informação por muito tempo, tu armazena de forma clássica. Então você tem um canal quântico, inicialmente, que vai funcionar mais como um negócio para resolver problemas de uma forma mais rápida, computacionalmente, e depois ela armazenar de forma clássica. O ideal seria ter um canal totalmente quântico, né? De armazenamento e tudo, mas no momento não é possível. Não é que é impossível, no momento é impossível, por conta da decoerência. Então tu não pode ter memória de RAM quântica. E esse é um problema. Esse é um problema muito sério. Então tem vários papers, se você pôr lá no YouTube, né? YouTube não, perdão, no Google Scholar. Quantum Run. Deixa eu pôr aqui em azul. Você põe lá no Google Scholar. Quantum Run. Você tá cansado de ouvir quanto nessa aula, né? Ter memória RAM quântica, né? Essa não vai ter problema de aumentar o preço, né? Será? Essa forma de memória, ela é impraticável no momento exatamente por conta disso. Porque a memória RAM é uma memória que você usa ao vivo, né? Diferente da memória que você armazena no SSD HD. Então você tem que, ela, por exemplo, quando você desliga o computador, ela também some. Ela só usa os processos do Windows lá que estão rodando no momento. Tem lá, por exemplo, Minecraft rodando. Quando você desliga o Minecraft, parte da memória que estava alocada ali randomicamente na sua memória RAM, ela some. Então, o grande ponto é que tu precisa de uma operabilidade, né? Se você tem interpolações e interferências, basicamente vai começar a dar erro. Vai bugar o sistema. Então, se você não resolve a coerência, então não tem armazenamento. Se você não tem armazenamento, você tem que usar um armazenamento clássico. E não necessariamente isso seria o ideal, né? Porque você aí tem uma taxa de conversão na parte quântica para clássica que pode perder a informação. Não necessariamente perder a informação, acho que não é. Esse não é o ponto, né? Porque tem uma relação de informação que é preservada aí. Mas o ideal seria um armazenamento quântico. Aí se alguém quiser discordar aí. Essa é a minha interpretação, né? Então, você também tem uma coisa chamada Quantum Routers, que eu não coloquei aqui. Vamos tirar o nome do Harrison aqui. Então, você tem outra questão, que é o Quantum Routers. Roteadores quânticos, que tem a ver com o repeaters, né? Que também é para a internet nesse contexto. E como que funciona a forma de comunicação de A até B, né? Então você tem a conta do Nubank, que tem que comunicar de A até B. Todo esse sistema aqui, ele usa uma coisa chamada entanglement na prática, através de uma coisa chamada teleportação quântica. Não é literalmente teleportação. Tu basicamente tem uma mensagem que você quer enviar de A até B. Deixa eu usar. Fazer o negócio direito, vai. Enviar até B.
E a informação ela é reconstruída em trânsito até B. É uma coisa que o próprio Stephen Wizard cita no paper dele. Então você tem uma reconstrução da informação em trânsito dos spins das partículas. Não é cópia, tá? O Bob tem que ter a chave da Alice para fazer isso, mas basicamente é uma reconstrução da informação que veio de A até B. Então não é teleportação. Na verdade, o nome sugerido era outro, na verdade. Tinha um nome que eu não vou lembrar do grego. Tinha uma razão no grego lá que não tinha essa visão de teleportar. Teleportar parece esquisito, né? Mas literalmente não é teleportar. Então, é uma reconstrução da mensagem em trânsito. Essa é a forma de comunicação. E já foi feito vários testes, até no Brasil já. Tem experimentos de quanto teleportation aí. Tu pode pôr no Google aí. Scholar, quanto teleportation, é um tema muito simples. Então, outro ponto. Acho que eu vou até deletar problemas, porque aqui já foi todos os problemas. Outro ponto a ser levantado, que eu quero tirar esse mito, né? Por exemplo, qual que é a razão do Stephen Wizard também para criar Quantum Money? Era porque uma forma de dinheiro que não pode ser clonado, né? Que é impossível de clonar, impossível de ser falsificado. E algumas pessoas pensavam, aparentemente, até uma pessoa já perguntou para mim, pô, mas e NFTs? NFTs, elas são não fungíveis, ou seja, elas não são clonáveis. Então você tem uma forma de dinheiro que é igual nesse contexto, até melhor porque já funciona. Porém, vamos fazer uma treta aqui. Então vou tirar, pra quem quiser tirar print, eu vou fazer uma treta agora. Então vamos fazer aqui Quantum Money versus NFT. E vamos listar as razões porque Quantum Money é superior. Eu lembro de ver uma palestra com esse título, né? Eu não vi a palestra, mas eu vi que tinha uma palestra no YouTube com esse título. Quantum Money versus NFTs. Então, vou pôr aqui. Vou até pôr assim, versus NFTs. Então, vamos listar aqui. Primeiro, NFT não é dinheiro. Primeiro ponto. Para quem não sabe, NFT é um token não fungível, ou seja, você não pode agrupar ele. Então, o que é uma coisa fungível? Eu tenho, por exemplo, arroz. Eu pego quilos de arroz, então porque aquela bolinha é 1 quilo, e eu junto várias bolinhas. Agora eu tenho 4 bolinhas, certo? É fungível, se tu junta, é a mesma coisa. É homogêneo, de certa forma. Embora dinheiro não é homogêneo. Capital não é homogêneo. Mas enfim, não vem ao caso. É economia. Se bem que a gente tá numa aula de economia. NFT não é dinheiro, primeiro ponto. Aí você pode dizer, pô, você não sabe nada de smart contracts. Tu pode criar usar um smart contract, que eu não lembro de cor, mas você pode criar fungibilidade na NFT. E isso de fato é verdade. Tem um protocolo da Ethereum que você pode fazer. Não sei, não, o 720 eu acho que é da própria NFT, mas é outro. É 1000 alguma coisa. Que você pode fungir NFTs. Ou seja, por exemplo, você tem um kitnet aquilo é uma propriedade só sua. E tu põe pra alugar partes de cada uma usando fungibilidade. Se você quiser criar aquela kitnet como uma NFT, então você tem um contrato virtual, por alguma razão da propriedade, que tem pessoas que fazem isso já nos Estados Unidos, por exemplo, não é difícil, tu basicamente pode fazer essa fungibilidade. Porém, ainda assim não é dinheiro. Algo ser fungível não é o suficiente para ser dinheiro. Para ser dinheiro, algo tem uma características que esse daqui não tem, por exemplo. Então, a NFT normalmente é associada a commodities. E por mais que você atribua relações de fungibilidade, no fim são commodities que são NFTs. Elas não têm as mesmas características de que dinheiro tem que ter para para ser considerado dinheiro de fato, né? Então, tu não tem uma tu pode ter uma relação de aparência de moedas com NFTs talvez, mas não é dinheiro. Ele tem algumas características de dinheiro se você adicionar outros protocolos,
mas não é dinheiro. Então, NFTs não são dinheiro. Elas são normalmente commodities. Quantum Money, pelo contrário, ela tem características que são iguais a qualquer tipo de moeda que você pode criar, virtual. E você pode usar até criar criptomoedas, talvez, né? Porque já é digital. Porque isso aqui é totalmente digital, obviamente, né? E a única diferença é o armazenamento e canal que você usa. Porque você usaria um canal totalmente quântico para... Senão não é Quantum Money, né? Para ser Quantum Money é um dinheiro armazenado de forma digital, que pode ter lastro em alguma commodity, pode ter lastro em ouro, prata ou até no dólar, etc. Então poderia ter lastro no euro, né? Eu não vou anotar as características aqui, mas ela tem as características de moeda. Ponto, já tá bom já. Fungibilidade, portabilidade, esse tipo de coisa, né? Então aqui tem todas as características de moeda. Características que o NFT não pode ter. Então o NFT não é moeda, não é dinheiro, ponto. Mesmo adicionando fungibilidade, etc., elas são normalmente commodities, virtuais ou físicas. Essa é a característica do NFT. Não, se você tentar modular isso, não tira o fato que não é dinheiro. Então, esse é o ponto. Só que aqui, a razão de, por exemplo, a razão do NFT ele ser não fungível e não clonável é uma razão de software. Aqui é uma razão de hardware. Então não pode, pelo teorema, isso aqui se baseia na teorema da não clonagem. Então ele pode ter todas as características de uma moeda e ter a não clonagem. Por exemplo, ele pode ter lastro total no dólar e usar um canal quântico para fazer essa transmissão. Supondo que tudo isso daqui deu certo, ainda não deu, tá? Supondo que todos esses problemas foram resolvidos. Se não for, esquece. No momento, né? A não ser que alguém invente uma forma. Então, vamos por tudo aqui deu certo, tudo aqui deu certo, nessa esquerda. Então, se tu tem uma moeda, todas as características de moeda, tu talvez tenha uma forma de programação diferente, né? Porque hoje em dia ela é híbrida, né? Então, se você pegar um IBM Quantum Experience, Qiskit, outras formas de programação usando esse tipo de computação, ela é híbrida, né? Eu não sei se poderia ter uma linguagem, para quem manja de Type Theory, que seria mais, assim, óptima para computação quântica, né? Que seria, tipo, sem a parte clássica, totalmente, né? Eu não sei como seria essa linguagem. Tô aqui teorizando, mas o ponto de vista é que ela tem todas as características de moeda e a razão dela ser não clonável é a parte de hardware, é o teorema da não clonagem. Então a base da não clonagem na computação quântica é o teorema da não clonagem. Então eu vou pôr aqui teorema da não clonagem. Visto isso daí, então visto essa questão, NFT não é dinheiro, cara. Então essa discussão entre NFT e Quantum Money, ela é inútil. Então Quantum Money é dinheiro, pode ser considerado dinheiro. Que é basicamente tu ter um dinheiro de forma digital. Hoje em dia você não usa o Nubank para fazer suas transações aí. Só não usa o Banco Mestre, né? Mas, ou o Will Bank, né? Senão eu tentei fazer conta, o Will Bank também quer que usar. Então, o grande ponto é que isso daqui pode ser considerado dinheiro. Tem todas as características de dinheiro. É só, só um canal diferente. Então, tu não consegue fazer transações no seu celular para enviar dinheiro para alguém com um dinheiro legal tender, o real brasileiro, por exemplo. Então, tu mandando Pix. Eu tô zoando, tá? Mas eu vou colocar até aqui uma coisa. Isso daqui pode virar um meme pra quem quiser. Não, não é possível, tá? Não, é totalmente possível isso daqui. Um Pix. Ô, merda. Pra quem já entendeu, já sabe o que eu vou escrever. Como seria o Pix quântico, né? Ele basicamente usaria um canal quântico. Usaria um hardware diferente. Não tem nada de simplesmente algo que usa outra forma de transmitir informação. Porque dinheiro é informação, cara. Toda informação é física, segundo Landauer, né? Então Landauer
Toda informação é física. Eu fiz algum erro aí, mas... Se toda informação é física, e dinheiro é físico, principalmente se a gente ter lastro em alguma coisa, digital também é físico, porque o que você tem digitalmente no seu celular tá num servidor que é físico. E tem zeros e uns que são físicos. Então toda informação é física. Mesma informação digital. Então Então basicamente é uma forma de transmissão de informação diferente. Esse negócio de transmissão de informação usando dinheiro, eu vi no Elon Musk numa palestra, num podcast que ele fez com o Lex Fridman. É a versão 3. Que é muito bom. Ele falou sobre como dinheiro é informação e tal. Dando visão da teoria da informação, que provavelmente ele conhece porque ele fez física, né? O Elon Musk, né? Então, resumo da ópera, né? Quantum Money é uma forma de dinheiro usando uma forma diferente de hardware, apenas isso. Todas essas coisas, quanto internet, quanto repeaters, quanto memory, quanto routers e também esses problemas a serem resolvidos. Sem isso não vai ter rolar. Então esse é um ponto importante. Usa entrelaçamento quântico e superposição de partículas como base, assim como a computação quântica no geral, normalmente em Lattice, em alguns modelos, que eu já falei no curso do canal, que é um curso por sinal incompleto, né? Aquilo ali é só uma introdução. Talvez no futuro, nesse ano, se Deus permitir, se eu viver, eu posso até fazer uma versão 2 do curso de computação quântica, né? Quem quiser põe aí nos comentários, se estiver interessado. Porque eu tenho muitas ideias de curso, mas eu não sei qual fazer primeiro, né? Então se alguém quiser, eu só teria que talvez me preparar um pouco mais, porque eu tô pensando em fazer alguns cursos a mais de física quântica, né? Eu já fiz, mas eu quero fazer mais pra ter a minha base teórica um pouco mais firme, né? Eu já li livros, bastante livros sobre sobre física quântica e computação quântica, né? Na minha opinião, é bom aprender os dois. Embora normalmente os professores... Eu lembro de uma aula do Shor. Eu fiz um curso de computação quântica do Shor e do Chuang, por exemplo. Online, né? Que tinha no MIT. Não sei se tá de graça ainda. Mas é um curso relativamente bom, completo. E que... ele fala, não, você não precisa de física quântica pra entender isso aqui. Mas no fim você precisa, porque... Tipo, ajuda. Tipo, se você for só pra computação quântica e não sabe nada sobre física, e física clássica também, tu vai penar, na minha opinião. Eu penei, por exemplo, pra entender, porque simplesmente os dois temas estão relacionados, né? Então, tu tem que entender os dois. Tipo, na minha opinião, não tem como fugir. Então, quero fazer uns vídeos sobre a matemática pra computação quântica. Eu já li livros sobre o tema e provavelmente eu vou usar um livro de texto como base aí. É isso, se vocês quiserem, põe na descrição que eu vejo aí quando, se possível, eu vou fazer, né? Quem quiser contribuir com o canal tá aí na descrição o Pix, né? Só que é um Pix clássico, né? Por enquanto, né? Se bem que quiser patrocinar aí também, né? Dá um salve. Então é isso, até o próximo episódio.